Olá pessoal, já vamos iniciar nossa primeira live, com o tema Princípios para ter uma vida de triunfo. Então será uma série de lives onde vamos estar colocando princípios valorosos e eternos que podem transformar a nossa vida simples para uma vida triunfante. Princípios que vão além do tempo, além do espaço, princípios que não importa a cultura que você esteja, você está no Brasil, está no Japão, está na Rússia, em qualquer lugar, os princípios, eles não têm fronteira, eles não têm barreiras, os princípios, eles não têm oposição contra eles são eternos e são únicos, são alicerces não somente para a sociedade num todo, mas principalmente para cada indivíduo. Então eu tenho certeza que será uma semana e uma série de lives abençoadoras para a sua vida, Então enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos aqui continuar nossa meditação, Então você pode já ativar aí o teu sininho. Oh, sininho não, perdão, sininho YouTube, Deu um bug aqui. Você pode acionar a sua notificação para toda vez que nós entrarmos com a live ao vivo, você vai já poder visualizar e poder entrar e participar com a gente também, tá? Você pode também pegar esse aviãozinho que está do teu lado direito e convidar mais pessoas, convidar algum amigo, algum ente querido que você queira, que receber essa palavra enriquecedora, Essa palavra que vai ter um efeito produtivo, positivo e muito forte na sua vida, tá bom? E também a live vai ficar ali gravada e depois vai poder novamente voltar, ler, reler, assistir, reler não, mas assistir, visualizar novamente, e assim você ir fortalecendo esses princípios na sua vida. Às vezes nós falamos a vida toda, nós falamos e passamos a ouvir sobre princípio, o que é princípio, aquela pessoa não tem princípio, aquela pessoa tem princípio, e às vezes nós não sabemos com clareza o que a palavra princípio quer dizer, O princípio, eles são alicerces de normas, são o seu fundamento em essência, princípio é o início de tudo. Então, quando a Bíblia fala que no princípio, no princípio a terra era sem forma e vazia, ele fala assim, no início, no começo. Então, o princípio é o começo de tudo para ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida triunfante, uma vida de vitória. E muitas vezes nós passamos uma vida sem saber o que realmente é o princípio, o que realmente ele impacta na nossa vida. Princípios são defendidos por valores, e valores assim fazem as pessoas cada dia mais ter princípios morais e éticos muito fortes. E quando nós perdemos esse foco desses valores, também nós perdemos nossos princípios, Você tem uma ideia, o exemplo de valores humanos que nós devemos ter todos os dias na nossa mente, nosso consciente, bem cravado, são respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, sabe? Você se preocupar com os outros, se preocupar com aquela pessoa que não está perto de você, pode não ser uma pessoa de teu sangue, pode não ser uma pessoa carne da sua carne, mas porém você não se sente bem vendo injustiça contra o próximo, contra alguém que está longe de você ou perto de você. Educação, solidariedade, esses são valores, ética, são valores que fortalecem os princípios. Uma pessoa de princípio vai ter esses valores, uma pessoa de princípio vai guardar esses valores, e esses valores vão moldar uma pessoa de sucesso, porque quando você tem esses valores claros na sua vida, os princípios ele florescem de forma natural,
porque todo dia você está regando isso, todo dia você está fortalecendo isso. E quando nós falamos princípios para nós cristãos, eu sou Marcos Cardoso, pastor, então é impossível para mim falar em princípios sem colocar, né, a palavra de Deus, que é o norte para a nossa vida, o norte para a sociedade, sem colocar ela em evidência. Então, quando nós vemos Jesus falando ali, seguindo a sua vida, ele tinha princípios claros, valores claros, que faziam ele passar por todas aquelas situações triunfando, vencendo, conquistando. E ele deixava muito claro que os seus princípios, os seus valores eram inegociáveis. E hoje, infelizmente, as pessoas confundem um pouco, né? Porque tem pessoas que têm valores e às vezes não têm princípios. O princípio dela é por tempo. E um princípio, ele é atemporal. O princípio, ele não para, ele não tem tempo, ele não tem idade, ele não tem, como falei antes, ele não tem cultura. Em todas elas, ela é defendida, ou melhor, ela é fortalecida. Ela será o alicerce para que você tenha uma vida triunfante. Uma pessoa de princípio, ela é uma pessoa que é notada em qualquer lugar, como uma pessoa que não tem também é, né? Mas quais são, pastor Marcos, os princípios, né, que a gente poderia começar hoje essa série de live? Então, um princípio é uma ideia ou um pensamento que orienta a conduta de um indivíduo, né? Então, hoje eu quero passar para vocês 7 princípios à luz da Bíblia. O primeiro dele é caráter. O caráter é um conjunto de características de um indivíduo que inclui as suas qualidades, fraquezas e hábitos. Então, uma pessoa de caráter, ela vai ter essas três bases na sua vida. Ela vai ter qualidade, ela vai ter fraquezas e vai ter hábitos. Porque nós não somos, né, pessoas que não temos defeitos, que não temos fraqueza. Pelo contrário, todos nós temos, mas também temos qualidades e também temos hábitos. Portanto, toda pessoa que tem caráter, ela vai ter isso. A verdadeira questão é que esse caráter, essencialmente virtuoso, ele precisa estar sempre alimentado por exemplos, alimentado por práticas, alimentado por coisas que fortaleçam esse princípio a cada dia, né? Que você não venha trocar esse princípio por os valores do dia a dia, que às vezes cai como moda. Hoje pode uma coisa, amanhã não pode. Você já ouviu falar isso? Né? Nós estamos vivendo muito isso nos nossos dias de hoje, no nosso país. Antigamente não podia, hoje pode. Antigamente não era assim, hoje é. E princípio não. Princípio no passado era assim, no presente é assim, no futuro será assim. No entanto, toda pessoa tem livre-arbítrio para conduzir a sua vida da forma como que ela quiser, como que ela desejar, como ela quiser fazer, o que pode incluir no desenvolvimento da sua vida, coisas boas ou não. Um exemplo, como você tem livre-arbítrio, você pode, no decorrer da sua vida, você incluir na tua vida vícios ou virtudes. Quem vai escolher isso? Você. Porque a edificação de um caráter positivo depende não apenas dos ensinamentos que você recebe dos seus pais, que você recebe dos seus mentores, mas também das lições que nós mesmos somos capazes de extrair de cada acontecimento da nossa vida, né? Perseverança, justiça, ética, mansidão, resiliência, paciência, humildade, altruísmo, empatia. Esses são alguns dos pilares de um caráter essencialmente positivo. Eles podem ser desenvolvidos? Sim, podem ser desenvolvidos eles podem ser desenvolvidos na vida de cada pessoa, independente da sua cultura. Independente se é uma pessoa que mora numa periferia ou numa pessoa que mora numa grande casa, uma grande mansão. Quando nós falamos de caráter, ele não está falando de, como posso colocar, de o grau que você está na sociedade, mas se você tem ou não. E ele pode ser desenvolvido? Pode, com base naquilo que aprendemos, nas experiências que vivenciamos, nas pessoas que
que tomamos como exemplo, nas pessoas que seguimos, nas pessoas que nós admiramos. Por isso é muito perigoso. Eu falo para os jovens: cuidado com quem você admira, cuidado com quem você assiste, cuidado com as informações que todo dia você se alimenta, porque daqui a pouco você está se tornando, uma pessoa igual àquela, seguindo exemplos de algumas pessoas que às vezes têm sucesso, mas não têm princípios. Por isso, atente-se ao conhecimento que você adquirir das pessoas que você tem admirado. Isso é essencial. Quem você tem admirado? O apóstolo Paulo diz assim: ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que positivo, olha que forte, olha que líder. Ele está dizendo assim: olha, eu me responsabilizo por aquilo que eu estou ensinando a vocês, porque eu bem sei quem eu tenho seguido. Então, quando a gente fala em moldar um caráter, é isso. Não é só o conhecimento ou o ensinamento de mentores, mas o teu vivenciar da prática da vida todo dia e como você capta os exemplos que todos os dias a vida coloca para você. Então, caráter é moldado através do conhecimento, exemplo, mordomia. Quando a gente fala mordomia, dá a impressão de assim: já ouviu alguém falar assim: rapaz, você tem uma vida de mordomia, E as pessoas pensam que quando a gente fala em mordomia, está no bem bom, Mordomia é só tá em coisas boas, tranquilo. Por exemplo, estou na praia, estou na mordomia, mas não é essa mordomia que eu quero dizer para você, não. Nesse contexto, a palavra mordomia não se refere ao luxo material, mas à nossa capacidade de zelar, de cuidar de tudo aquilo que temos, seja bens materiais ou imateriais. Você que agora está me ouvindo, você tem um nome, você tem um corpo, você tem uma mente, você tem uma casa, uma família, um emprego, amigos, valores, sonhos, desejos, roupas, carros, alimentos, talentos, competência, capacidade, habilidade, enfim, você tem uma série de bens que lhe foram concedidos. Muitos, tudo isso é bens, tudo isso são coisas valorosas. O princípio da mordomia, ele consiste sim em ser grato por tudo que foi recebido e em fazer um bom uso de todos esses itens. Cada um deles representa uma maneira pela qual você pode fazer o mundo um lugar melhor. Então, tudo que você recebe, tudo que Deus te deu, tudo que Deus presenteou você, é para você fazer algo a mais com ele. Sabe lá a parábola dos talentos? Poderíamos colocar isso como exemplo. Gratidão é o princípio da mordomia, Ou o princípio da mordomia é a gratidão. Você amanhecer o dia agradecendo a Deus por respirar, agradecendo a Deus por poder olhar, você que tem a sua família, de poder olhar o seu filho, de poder olhar a sua esposa, você que vai ao trabalho, de poder trabalhar, de poder sair de casa para trabalhar, de ter um trabalho para desenvolver ali as outras habilidades e assim você trazer os recursos para sustento da sua casa, da sua família, dos seus entes queridos, de poder se relacionar com outras pessoas. Então tudo isso são bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Tudo isso são valores que ganhamos todos os dias. Tudo isso são bens que todos os dias nós temos à nossa disposição. O grande fato é que muitos de nós têm olhado a vida e pensa que bens esses são os bens materiais. E você tem muitas coisas aqui que não são materiais e você tem. E você recebe todo dia. E a pergunta é: o que você tem feito com esses bens materiais? O que você tem feito com tudo isso que Deus tem proporcionado na sua vida? Questione-se se você tem cuidado adequadamente do seu corpo. Questione-se se você tem cuidado adequadamente da sua mente, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, das suas habilidades, do seu conhecimento, dos todos os bens
tangíveis que podem ser tocados ou intangíveis, mas que deve ser cuidado com zelo. O oposto da mordomia é negligenciar. Para ter uma vida de conquista e de triunfo, nós temos que prestar muita atenção nisso, nessa palavra, negligência. Será que você não está negligenciando a sua saúde? Por isso que você não está tão bem? Será que você não está negligenciando a sua família? Negligenciando o seu trabalho quando você não presta atenção no horário que você deve chegar, no horário que você deve sair? Será que você não está negligenciando as suas habilidades, né? Será que você não parou no tempo e esqueceu de estar se atualizando para melhorar as habilidades que você já tem? Nós olhamos os esportistas, né? Quantos esportistas, né, tem aquele dom? A gente fala muito futebol aqui no Brasil, tem aquele dom de jogar bola, os jogadores, mas tem jogadores que não têm o dom e jogam tão bem quanto. Por quê? Porque eles foram com muito treinamento aperfeiçoando as suas habilidades com a bola, como conduzir a bola. E nós? E você? O que você tem feito dessas habilidades? Você tem treinado para se tornar uma pessoa mais habilidosa? Você tem treinado para ser uma pessoa melhor naquilo que você faz? Dos seus conhecimentos, você tem dado um tempo para você nutrir a sua mente com conhecimentos, com coisas que vão fazer você crescer? Isso é muito importante, porque esse é um grande diferencial de uma pessoa que tem uma vida de vitória, de conquista, e uma pessoa que não tem. Pessoas que não negligenciam esses bens que eu acabei de colocar para vocês, né? Terceiro princípio importantíssimo: semeadura e colheita. Você já ouviu falar nisso? Quando pensamos em semeadura, principalmente um pastor falando, a gente já vem na mente que teremos que dar alguma coisa, né? Mas não é isso que eu quero trazer para vocês não, nessa manhã. Quero dizer para você que o princípio da semeadura, quando nós olhamos a vida do agricultor, o agricultor sabe que a sua colheita depende da semeadura, depende da semente. Isso quer dizer que a qualidade dos vegetais que ele vai colher vai depender da qualidade da semente que ele plantar, da terra que ele preparar, do respeito ao tempo de amadurecimento, da administração correta entre a luz e água, e entre outras questões. Quando olhamos a vida de um agricultor, quando olhamos esse princípio, basicamente nós vemos esse princípio como uma metáfora, né, que pode ser resumido na ideia que os resultados que obtemos na vida dependem de nossos pensamentos e atitudes. Olha que interessante. Os resultados da nossa vida dependem dos nossos pensamentos e de nossas atitudes. Se você deseja ser um profissional bem-sucedido, por exemplo, você precisa estudar, você precisa manter uma boa rede de contatos, você precisa acumular experiências que lapidem as suas habilidades, você precisa ter disciplina, você precisa estar sempre se atualizando dentro da sua área, e se você quiser ter excelência, também aquilo que influencia ao derredor da sua área, né? Que são várias coisas que podem ajudar você a se tornar um profissional melhor, mas é preciso estudar, é preciso manter um bom relacionamento, manter uma boa rede de contato. Assim como a semente cresce em solo fértil, também nós devemos tornar mais férteis os diferentes campos da nossa vida, diferentes campos do nosso trabalho. Um exemplo, conhecimento, do planejamento. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: poxa, a minha vida nada dá certo. Quantas pessoas dizem: a minha vida nada dá certo?
a minha vida eu não consigo prosperar. Por quê? Às vezes está tudo certo, você só está dentro do prazo. Que prazo, pastor Marcos? Está dentro daquela expectativa, da espera. Porque se o agricultor, ele semeia, ele prepara a terra, ele cuida da quantidade de água, quantidade de luz, né? Ele tem todos esses cuidados e depois disso tem o tempo de amadurecimento, que daí não é com ele, daí é o tempo. E na nossa vida não é diferente. Quando nós começamos, entendemos que precisamos crescer em solo fértil, quando entendemos que precisamos crescer em diferentes campos da vida, quando nós fazemos tudo que foi necessário, quando nós colocamos conhecimento, colocamos planejamento, colocamos dedicação, colocamos tudo que depende de nós, vem a fase do tempo, que é preciso ter paciência para entender os resultados. E os resultados não vêm na hora, de modo que não vale a pena cortar caminho. É preciso esperar. Quantas pessoas começam a fazer alguma coisa e antes que venha incluir o resultado daquilo, antes que venha aparecer o resultado da semente, ele já pulou para outro. Ele já pulou para outro trabalho, ele já pulou para outra experiência, ele já pulou para outro relacionamento, ele já pulou para outro tipo de negócio, e ele passa outro tempo, ele faz a mesma coisa, não espera, e ele pula de novo e ele diz: para mim nada dá certo. Não é que nada dá certo, na verdade você não tem o hábito de esperar o tempo, você não respeita o tempo de amadurecimento para que as coisas aconteçam. Os frutos precisam do tempo da natureza para que amadureçam. Em nossas vidas não é diferente. Tudo que você começa, ele vai ter começo, meio e tem fim, tem um tempo de amadurecimento. Então experimente a colocar paciência nos seus projetos. Se você já semeou, se você já buscou o conhecimento necessário para empreender, se você já fez o planejamento necessário para empreender na sua empresa, empreender na sua vida ministerial, empreender na sua família, agora descanse, porque agora vem o trabalho do tempo. Lembre-se, o agricultor ele se preocupa com a terra, com a semente, com a luz, com a água. Ele se preocupa com tudo isso, isso é parte dele. Mas depois que ele faz tudo isso, vem a parte do tempo, aonde só resta para o agricultor esperar com paciência, porque daí vem a ação natural de Deus dando crescimento. Amém? Então isso é preciso. Quarto, autogoverno. Autogoverno, princípio do autogoverno. Quando nós vemos na narrativa bíblica, Deus dizendo ao ser humano, né, algumas coisas ali sobre razão, racionalidade, além de outros instintos que Deus deu ao ser humano, que não encontramos nos animais. Você não vai encontrar no animal razão nem racionalidade. Você vai encontrar nele instinto de sobrevivência, de alimentação, de reprodução. Então isso você vai encontrar nos animais igual tem nos homens. Isso confere ao homem o quê? O chamado autogoverno, porque o homem tem o poder, né, do raciocínio, de você poder raciocinar, você poder planejar na sua mente. Então você não vive por instinto, isso é uma capacidade de governar a si mesmo. Então o princípio do autogoverno é você ser capaz de governar a sua própria vida, os seus próprios passos, você se responsabilizar pelos seus atos. Tem pessoas que tudo que dá errado, alguém foi culpado. Mas quando dá certo, não, é eu. Já conhece alguém assim? O deu certo, foi comigo, fui eu que fiz, fui eu que assinei, fui eu que dei a dica, legal. Mas quando dá errado, não, alguém fez errado e não fui eu. Então o autogoverno é você se responsabilizar pelos seus atos. O homem é dotado, preste atenção, de consciência, de razão de consciência. Então ele deve planejar o seu futuro, ele deve planejar o seu próximo passo.
ele deve administrar as suas emoções. Eu gosto muito de ler Augusto Cury, ele tem uma frase fantástica, ele fala assim, que o homem, né, o ser humano, ele consegue velejar altos mares, mas ele continua naufragando nas suas emoções. Por quê? As emoções precisam gerenciamento, e nós não paramos para gerenciar nossas emoções. Tem pessoas que gerenciam grandes empresas, mas quando chega numa reunião, só Jesus. Tem pessoas que conseguem gerenciar bem a sua empresa lá fora, mas é péssimo para gerenciar as suas emoções dentro de casa. É péssimo para gerenciar a sua família. É péssimo para gerenciar as amizades. E isso é preciso, porque uma vida de triunfo é alguém que tem autogoverno, alguém que sabe distinguir os seus passos certos e errados, alguém que se responsabiliza pelos seus atos, né? Uma vez, eu vou contar um testemunho rapidinho, aconteceu algo comigo e não foi legal, algo machucou muito, tive várias percas e por muito tempo fiquei responsabilizando terceiros. Sabe quando veio a cura na minha alma? Quando eu me responsabilizei, dizendo, só aconteceu porque eu permiti acontecer. Primeira coisa boa que aconteceu, quando eu disse sim, só aconteceu porque eu permiti, eu trouxe novamente para mim o autocontrole da minha vida, autocontrole daquilo do meu ser, do meu governo. Então, o homem que é dotado de razão e da consciência deve planejar o seu futuro, administrar as suas emoções, respeitar o próximo, controlar o seu comportamento. Por quê? Porque isso constitui uma sociedade civilizada, seja nas leis dos homens, seja na lei de Deus. É fato que existem regras que norteiam o convívio das pessoas, umas com as outras e com a natureza. Autogoverno é a consciência pessoal que atos têm consequência, que podem ser positivos ou negativos, bons ou maus. Essa consciência deve vir acompanhada da capacidade de lidar com essas consequências, assumindo a responsabilidade por quem somos e pelo que fazemos. Entendeu? A nossa liberdade, porque alguém pode dizer assim, mas nós temos livre-arbítrio. Sim, a nossa liberdade, ela é vasta, ela é gigantesca, mas jamais ela deve desrespeitar a liberdade do outro. O autogovernar-se é desenvolver essa responsabilidade. Isso é importante, desenvolver essa responsabilidade. É simples, pastor? É simples? Não é simples, não é fácil, mas é possível. Tudo que você pratica e você coloca uma disciplina, ela vai se tornar hábito, e quando você menos esperar, ela vai estar fazendo parte da sua vida de uma maneira automática. Né? Se você tem dificuldade em respeitar o próximo, então você tem dificuldade de se autogovernar. Se você tem dificuldade com as suas emoções, você sabe que você está com dificuldade de se governar. Então é preciso você governar a si mesmo para que você possa ajudar outras pessoas, ou governar outras pessoas, ou fazer projetos que realmente venham ter êxito. Porque tudo que nós fazemos, adivinha, vai estar relacionado a pessoas, né? Tudo que a gente fizer vai estar relacionado a pessoas. Então, precisamos aprender esse princípio fundamental do autogoverno. Mais um princípio, quinto, né? Princípio soberania. O princípio do autogoverno nos revela que Deus deu ao homem a liberdade e a responsabilidade de lidar com seus próprios atos. No entanto, ele também deu ao homem o princípio da soberania. Sendo o homem o único animal racional, passou a ele a ser responsável pela criação divina. Olha que importante. Deus soberano deu soberania para o homem. E quando você olha lá, Gênesis, a gente vê Deus falando sobre tudo aquilo que o homem iria dominar.
que Deus permitiu esse domínio. Por isso o homem é soberano no mundo. Ele tem poder sobre todas as criaturas e sobre a natureza, devendo extrair delas recursos de que necessita para sobreviver, para prosperar, para transformar o mundo num lugar melhor. No entanto, a soberania do homem jamais será maior do que a soberania de Deus. Por mais alto que você possa chegar nessa vida, por mais poder que o homem tenha recebido em sua vida terrena, por mais poder que ele tenha sobre a natureza, também ele tem que entender que tudo tem as suas regras. A natureza tem as suas próprias regras, das quais o ser humano também faz parte. Por isso, como diz a sabedoria popular, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quanto mais alto você tiver, mais responsabilidade você tem. Quanto mais forte você tiver, mais responsabilidade com o próximo você tem. O pai educa o filho, olha que interessante. O professor instrui o aluno. O juiz julga o cidadão. O chefe orienta o funcionário. O ser humano comanda todas as demais criaturas. O poder se manifesta de diferentes maneiras, mas em todas elas deve ser exercido com respeito ao próximo. Caso contrário, torna-se apenas autoritarismo. Então, respeito é inegociável. Se você quer ser uma pessoa que tenha a soberania de Deus, essa promessa na sua vida, esse princípio na sua vida, melhor colocando, você vai entender que o respeito ao próximo é uma chave fantástica para abrir qualquer porta. Sexto, individualidade. Esse é o sexto princípio que encontramos na Bíblia, a individualidade. De acordo com ele, assim como cada órgão tem a função específica no corpo, também cada indivíduo que vem ao mundo, ele tem a sua função, ele tem a sua função específica para existir, ele tem o seu propósito. Cada pessoa, as pessoas têm diferentes talentos, diferentes conhecimentos, diferentes competências, personalidades e também propósito de vida. Cada indivíduo é único e a soma das nossas diferenças é que nos fortalece. Olha que interessante, quando nós vemos um casamento, né, a diferença do casal deixa eles mais fortes, e na sociedade não é diferente. A soma dessas diferenças nos fortalece enquanto grupo e sociedade. Contudo, para que isso ocorra de forma harmônica, é primordial que as pessoas respeitem umas às outras, sem que uns acreditem ser melhor do que o outro. Aí que vem o grande esbarrão da sociedade. Nós encontramos hoje tantas pessoas que esquecem desse princípio básico, né? Que nós somos iguais. Nós não somos maiores e não somos menores. Nós somos iguais, cada um com as suas personalidades, competências, talentos, conhecimentos, né? Dons, se queira colocar, mas somos iguais. Quando desrespeitamos esse princípio de individualidade, nós quebramos a harmonia, nós atrapalhamos o desenvolvimento do nosso trabalho, o desenvolvimento do projeto. Nada em sociedade dá certo porque você quebrou um princípio. Esse princípio revela ainda que todo indivíduo é único e com as suas qualidades, com seus pontos que ainda precisam de melhora, nenhuma pessoa é perfeita, mas todas são dignas de respeito e consideração. Então, você está num grupo, você está no trabalho, quando está na igreja, né? Você vê que são pessoas que estão ali trabalhando em crescimento e se aperfeiçoando a cada dia. Não somos perfeitos. Quando estou no meu trabalho portuário, a mesma coisa. Encontramos diversas pessoas com diversas competências, com diversas qualidades, mas todos nós somos imperfeitos e no trabalho em conjunto conseguimos fazer aquilo com perfeição, porque respeitamos as diferenças um do outro. Sétimo
Sétimo princípio, princípio da aliança. Olha que tremendo isso, hein? Princípio da aliança. Deixa eu tomar uma aguinha. Princípio da aliança. Em cumprimento ao item anterior que nós estávamos lendo, é importante ressaltar que, por mais que cada indivíduo seja único, o ser humano é social em sua natureza. Nós dependemos um dos outros e necessitamos do convívio com os nossos semelhantes. E por isso que as diferentes áreas da vida são conduzidas em família, em casamentos, em círculos de amizade, em escolas, em empresas, comunidades vizinhos, cidades e nações. Então, tudo que fazemos, nunca fazemos sozinho, por mais que você ache que esteja fazendo sozinho, mas não está. Ou você vai estar no meio da tua família, ou está no meio de amigos, está no meio de vizinhos, está no meio de pessoas que trabalham dentro do mesmo ambiente. Mas mesmo com tantas diferenças, somos responsáveis por nós mesmos e pelo convívio que devemos ter com os outros. Compartilhamos o mesmo tempo, o mesmo espaço, de modo que é necessário manter um espírito de união e de aliança. Essa aliança é, portanto, o que une todos os homens, todos os demais seres vivos e toda a natureza ao seu Criador, Deus. Então, essa aliança que Deus tem com o ser humano, mesmo com a individualidade de cada um, mesmo com a diferença de cada um, quando nós entendemos a importância de viver em aliança, a importância de respeitar o próximo, então o ambiente onde nós estamos começa a ter uma atmosfera diferente, uma atmosfera não apenas de positividade, mas uma atmosfera de qualidade de vida, uma atmosfera de amor, de paciência, de resiliência, uma atmosfera que leva aquele grupo a querer fazer o melhor um para com o outro. Essa aliança, portanto, é que nos une, que une todos os homens. Então, esses são os princípios que a Bíblia, ou os 7, não posso colocar os principais, mas para mim eu tenho como principais, são os 7 princípios bíblicos que devem orientar a vida de um cristão. Se você tem dificuldades em qualquer uma dessas áreas, você pode sim, com prática, com persistência, você colocando o tempo necessário para mudança, para fortalecimento, você tem sim como ter uma vida abençoada e próspera. Entendendo que esses 7 princípios, caráter, mordomia, semeadura e colheita, autogoverno, soberania, individualidade, aliança, quando esses 7 princípios estiverem na sua vida de maneira visível, você vai ser outra pessoa, porque eles vão fortalecer em você valores imutáveis. Ele vai fortalecer em você valores que você não vai negociar, se esses princípios estiverem em você enraizado. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, o Senhor traz uma palavra para Josué, dizendo assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Em algumas traduções, sim, não pare de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, como que eu posso, Pastor Marcos, fortalecer esses princípios na minha vida? Aqui está a resposta: a palavra de Deus. Então, Deus dizendo para Josué, o jovem, jovem soldado que estava agora
com a incumbência de guiar o povo de Israel. Deus disse: olha, não pare de falar deste livro, desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para meditar nesses 7 princípios que eu falei para você. Analise ele. Olhe, o autogoverno começa quando você olhar para si mesmo e você identificar aonde você precisa melhorar, aonde você precisa ser polido, aonde precisa mais investimento da sua parte em você mesmo, né? Alguns de nós vai investir em situações diferentes, mas uma coisa é certa, todos nós precisamos ser fortalecidos em áreas. Quem sabe você que tem dificuldade em viver em grupos, em viver em sociedade, é porque você tem dificuldade em fazer alianças. Então você vai ter que fortalecer esse lado e assim por diante, né? Essa é apenas o começo de uma série de lives que vamos estar fazendo. Essa é a primeira, trazendo os princípios para ter uma vida de vitória, uma vida de conquista, ou melhor, uma vida triunfante, né? Então, porque é possível você ter sucesso e você não ter princípio, mas uma vida de triunfo só tem quem tem princípios, e o princípio é inegociável. Deus nunca negociou seus princípios, Jesus nunca negociou seus princípios, e assim nunca abriu mão dos seus valores. Então eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir, que Deus vai fazer na sua vida algo além daquilo que você imagina, porque quando nós começamos a nos preocupar em nos melhorar ou melhorar a nós mesmos, nós começaremos também a auxiliar outras pessoas a melhorarem em nosso lado, tá bom? Então, lembrando você que toda segunda-feira às 7h30 da manhã, também às quintas-feiras às 7h30 da manhã, eu, Pastor Marcos Cardoso, estarei aqui trazendo uma palavra sobre princípios para a sua vida. E a quarta-feira, às 22 horas, nós temos a quarta da semente, tá? Onde nós estaremos semeando na sua vida, tá bom? Você nos siga, nos acompanhe, que eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Eu quero ser o primeiro ofertante, quem sabe, em seu ministério, em sua vida pessoal. Quero depositar uma semente em você, porque eu creio que quando eu semeio, eu também estou abrindo portas para uma grande colheita. Então, eu quero abençoar a sua vida na quarta-feira, tá bom? Nós vamos estar fazendo 2 Pix para abençoar alguém que Deus vai trazer na quarta-feira para estar conosco. Então, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima live.